Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos 46, 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isto é, a proposta de Deus para você é Ele chegar exatamente no momento crítico. A Bíblia diz que Ele é socorro presente. No momento mais difícil, você precisa olhar para Deus. No momento mais difícil, você precisa olhar para Ele e precisa colocar a sua vida diante dEle. Então, olha só. Talvez a sua vida esteja assim. Quando a sua vida está assim, o que você vai fazer? Qual a solução que você vai arrumar? O que eu vou fazer, meu Deus, numa coisa como essa? O cara tem que ser muito macho para dentro de uma situação como essa, o cara tá ainda sorrindo ou nada, essa é besteira. Porque numa situação como essa, fica todo mundo numa situação não muito fácil. O navio chega a sair a metade dele fora da água, depois cai todinho dentro da água, e aí a água bate, varre tudo que você puder imaginar. Você vê que não tem mais ninguém, deve estar tudo fechado já, tudo numa situação. E de repente a sua vida pode estar assim: pastor, eu estou vivendo essa realidade. Eu estou passando por uma situação complicada, eu não sei o que fazer, para onde eu olhe, tudo ao meu redor está difícil. Tudo, eu não tenho uma saída. Eu não vejo absolutamente nada. Eu só vejo dificuldades e mais dificuldades, problemas e mais problemas. O que é que eu vou fazer? Eu me sinto impotente, eu sou pequeno demais e eu vejo cada vez mais a coisa se avolumando e eu não sei o que fazer. O que eu preciso fazer? Olha só essa onda onde veio. Isso é lá no passadiço, né? A parte mais alta do navio, a água está batendo lá como se fosse lá na parte mais baixa. Olha só, você quase não consegue mais ver nitidamente a imagem. E aí você vê um navio da marinha, que está enfrentando também outra coisa não muito fácil. E parece brincadeira, sobe e desce para um lado e para o outro. E tudo à sua volta aí está difícil. O que fazer? O que a gente vai fazer? E aí, o tema da palavra que Deus colocou... Esse aqui também é uma coisa terrível. Esse aqui é uma das piores situações que eu já vi de um navio. Se tiver alguém aí dentro e não for marinheiro de primeira, está morto praticamente. Morto que eu digo é prostrado, não faz mais nada numa situação como essa. Nada, é deitado, arriado, você pode fazer o que quiser com ele, ele não é mais pessoa capaz de fazer nada. Obrigado. Então nós vamos agora ver o que a Bíblia nos diz sobre quando estivermos vivendo uma realidade como essa. O que eu preciso fazer? O Salmo 46 tem que ser aplicado na nossa vida. Deus te dá. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele diz que é socorro bem presente na tribulação. Isso é, quando você estiver naquela situação difícil, você tem que lembrar que Deus para você é socorro. Presente. Isso ele vai até você, ele vai até o problema. Ele vai dispensar para você aquilo que é necessário, ele vai disponibilizar, vai colocar diante de você. E só o fato... Deus não podia fazer mais absolutamente nada, mas só o fato dele ser socorro presente, isso é, você não vai estar só. Quando ele diz eu serei socorro presente, é não te deixarei só naquele momento difícil, eu irei ao teu encontro. E eu me reporto, e eu quero que você vá comigo também mentalmente. Num belo dia o Senhor Jesus disse para os discípulos: entrem num barco, vão para outra margem que eu vou ficar aqui. E ele subiu e foi para o monte orar. E diz a Bíblia que à noite ele olhou de lá e viu os seus discípulos numa tremenda dificuldade, porque um temporal havia se abatido sobre aquele barco. E o barco jogava para um lado, jogava para o outro. E ele lá de cima viu. O que foi que ele fez? O que foi que o Senhor Jesus fez? Ele ficou lá no morro. Coitados dos meus discípulos, os bichinhos. Eita, meu Deus, olha só que coisa. Foi o que ele fez? A Bíblia diz que ele fez algo maravilhoso. Ele veio por cima da água. Ele quebrou uma lei. Você está entendendo o que foi que Deus fez para ajudar os seus discípulos?
Existem leis que não podem ser quebradas a não ser por aquele que as criou. Existem leis que elas têm que estar real no mundo material para que elas tornem-se leis. Ninguém anda por sobre a água, ninguém tem essa capacidade. Mas o Senhor Jesus, quando olhou e viu os seus discípulos numa situação extremamente difícil, ele foi socorro bem presente de uma forma sobrenatural. Ele quebrou uma lei para ajudar os seus discípulos. Ele andou por cima das águas, é o mais rápido, é o que eu vou alcançar rapidamente. E diz a Bíblia que os discípulos, naquele momento difícil, quando olhou, viu aquele homem caminhando em cima das águas, vindo em direção a ele. E quando Deus quebra uma lei para poder abençoar você, é porque você realmente é muito importante para Ele. É porque você é algo especial. E nós sabemos que somos especiais para Deus. Nós sabemos que somos especiais para Ele, porque a Bíblia diz que Ele pagou um alto preço por mim e por você, quando deu o próprio Senhor Jesus para morrer por mim e por você. E aí, nós muitas vezes olhamos para a situação à nossa volta e estamos como alguém que sai em um barco como esse. Não sei o que fazer, porque se eu olho para o norte, olho para o sul, olho para trás, olho para o meu lado, tudo está dizendo que eu perdi, que eu não tenho como sair daqui. E o que eu devo fazer? A primeira coisa que você vai lembrar é: o meu Deus é socorro bem presente. O meu Deus é aquele que não me abandona. E Ele é capaz de fazer qualquer coisa a meu favor. Partindo desse princípio, nós precisamos crer que Ele é o Deus que faz. Então, ponto número 1. Se eu estou numa situação dessa tremenda, a primeira dica que o Senhor me dá, pastor, é que eu tenho que descansar. Eu pergunto para você: tudo que você fez até agora resolveu? A luta que você travou, o esforço, a força que você fez, sua capacidade intelectual, de inteligência, de eu acho que eu vou fazer assim, feito um jogador de xadrez, talvez, feito um jogador que olha as coisas antes de acontecer. Todos os caminhos que você foi, o que foi que aconteceu? Nada. Continua o problemão aí crescendo sobre a sua vida. Aí a Bíblia diz para você no Salmo 131, 2: de certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Deixa eu só fazer um esclarecimento para você. De certo, fiz sossegar, calar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe? A ideia hebraica desse texto não é a perspectiva de alguém desmamado que nós entendemos aqui no Brasil. Uma perspectiva assim: deixou de mamar. Não. A ideia do desmamado, da palavra que foi colocada aqui, no hebraico, ele queria dizer o quê? É como uma criança que terminou de mamar. Como é uma criança antes de mamar? Grita para um lado, pula para o outro. Não tem cristão no mundo que faça ela parar. Enquanto o peito não chegar na boca dela, meu amigo, ela começa de um certo volume. Vocês que foram mães sabem melhor do que eu isso aí. Um certo volume. Não dê comida não para você ver. Começa a aumentar, começa a se esguelar. E você começa a observar que vai aumentando até ficar de uma forma insuportável. O que que a mãe faz? Corre e dá o peito para ela. Quando ela dá o peito, o que acontece imediatamente? Paz. O pirralho começa. Pronto. Todo mundo fica tranquilo. E aí ele continua enchendo a barriguinha. Quando ele enche a barriga, o que ele faz com o peito? Até logo. Deixa eu dar meu arroto agora para poder ficar bem gostoso. Aí dá aquele arrotozinho que mela a gente geralmente. E aí pode botar o peito na boca dele. Não, peraí, sai. E ele vai ficar tranquilo. Normalmente depois do mamar faz o quê? Começa a se preparar para dormir. E fica por aí se ajeitando e vai dormir. Esse texto é exatamente esta ideia. Eu vou calar e vou sossegar a minha alma. Por que você vai fazer isso? Porque você crê que o seu Deus está trabalhando por você naquele momento difícil. Naquele momento extremamente complicado da sua vida. A ordem que você tem de Deus é sossegar e calar. O seu falatório resolveu alguma coisa? O seu aperreio tem resolvido alguma coisa? O que é que você tem que fazer? Você tem que depositar toda a sua confiança. Isso é uma prova extremamente importante de fé. No pior momento que você vive, você para de falar, sossega o seu espírito, volta-se para Deus e diz: Deus, o Senhor é o meu socorro. O Senhor é o Deus que vai agir.
Eu vou agir como aquela criança que acabou de mamar, que estava esperneando, que estava cheia querendo um monte de coisa e não tinha alimento, e ela recebeu o alimento, creu, e aí descansou. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou crer que tu estarás cuidando de mim. Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Isso é fé. Confiar no Senhor. Deus, eu quero descansar em ti. A pior coisa que tem é alguém que não tem paz de espírito. É alguém que está ansioso. É alguém que está aperreado, como diz aí o cara lá do interior da nossa Paraíba. Eu estou aperreado. Alguém aperreado é alguém que se torna até inconveniente. Se estiver no lugar, ele não para quieto, se mexe para um lado, se mexe para o outro, coça cabelo, coça não sei o que, morde unha, catuca dedo. As irmãs dobram a perna e vai tirar aquela sujeira do canto da unha do pé. Não façam isso. Depois vem dar shalom. Não façam isso. E aí o que acontece? O maior aperreio do mundo, vá na manicure e ajeite seus dedos lá. Você vai, aquela coisa. Aperreio não é bom. Imagina alguém do seu lado aí aperreado, agora, agoniado. Como é que estaria? Pula para um lado, mexe na cadeira, coça cabelo, e você que estiver atrás dele, você, meu Deus, que agonia é essa? Meu Deus, tenha misericórdia. Aí a Bíblia diz que Deus nos manda sossegar. Ei, sossegue. Descanse a sua alma, porque eu irei agir por você. Muitas vezes nós ficamos tão longe de Deus que num momento como esse nós não sabemos o que fazer. E a primeira coisa que Deus disse é: descanse. Sossegue, porque um homem aperreado, ele não ouve nada, ele não vê nada. Uma pessoa agoniada, você não consegue comunicar-se com ela, você não consegue trazer nada à intelectualidade dela, porque ela está fechada. Ela só tem que resolver, peraí, Dama, tem que resolver, calma, Dama, tem que resolver. A primeira coisa que diz: pare, sente, acalme o seu coração, acalme o seu espírito, tenha calma e ouça o que Deus tem para você. A primeira coisa que Deus te chama é descanse, porque Ele está te preparando para dizer para você o que é que você precisa fazer. Quando você está totalmente perturbado, a sua mente fecha, você não consegue enxergar as portas que Deus poderá abrir para você. Você não consegue ver a mão poderosa de Deus estendida sobre a sua vida. Você não consegue ver o Senhor Jesus caminhando sobre o mar, vindo em tua direção para trazer paz para você. Você não consegue ver aquilo que Deus está providenciando para te abençoar. Por isso a primeira coisa tem que ser: sossegue, pare, se acalme, porque eu vou agir por você, porque Ele é socorro bem presente. Naquele momento crucial, quando você se volta para Ele, Ele vai ao seu encontro. Ele não te abandona, Ele não volta as costas para você. Ele não é um Deus masoquista que quer ver você sofrer. Não, Ele vai na tua direção, Ele parte em direção a você. Portanto, você precisa sossegar mesmo. Não é outra atitude que você tem que ter. Você tem que sossegar, crer que Deus vai agir por você. Acalme-se, sossegue, relaxe. Coisa difícil, só um homem que tem fé e confia em Deus pode, numa situação de turbulência, tomar uma atitude como essa. Porque você precisa fazer isso? Para você poder ouvir o que Deus tem para você. Você lembra de Elias? Elias passou por uma dificuldade extremamente grande. Qual foi a dificuldade de Elias? Qual foi a grande dificuldade de Elias? Quem lembra? Quem? Jezabel. Com quem? Com quem? Com os profetas. Foi o que ele fez? Desafiou os profetas, varreu eles do mapa. Aí uma mulher. Quantos profetas ele desafiou? Quantos? Quantos? Gosto da igreja porque os números estão lá perfeitamente. Não querem me dizer, mas está aí. Será que foram 100 profetas? Será que foram 200? Ou foram 1000? Não, 1000 é demais, Deus não ia agir contra 1000 não. Mas contra 100 até talvez agisse. Oh, meu Deus, quantos profetas foram lá? Aí depois chegou uma mulher para ele e disse para ele: amanhã, eu prometo que amanhã eu farei com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Caiu fora. Correu. Bora ler esse texto? Bora lá ver esse texto? Quem sabe onde ele está? Você vai encontrar a história de Elias e Eliseu em quais livros da Bíblia? Deixa eu fazer uma perguntinha para aqui. Os 10 anos de igreja. Olha só que coisa linda. Onde você vai encontrar? 1 Reis 17. Você vai encontrar a história de quem? Desse grande homem. Então abra sua Bíblia lá. 1 Reis 19. E Acabe contou para a mulher dele, Jezabel, tudo
o que Elias havia feito. Aí ela mandou um recadinho para ele. Então Jezabel, 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. O que aconteceu? Quando ele ouviu a situação negativa, ele fechou os olhos. A mente dele se turvou, ficou tudo negro, ficou tudo esquisito, e ele não conseguiu entender. Peraí, se o meu Deus fez cair fogo do céu, destruiu o altar, todo molhado como estava, ele caiu fogo, consumiu a pedra, consumiu o altar, eu tive a capacidade de, juntamente com o povo, dominar 4... Eita, eu disse, né? Não ia dizer não, mas tudo bem. Consegui destruir aquela galera todinha. Meu irmão, não é brincadeira não. Uma mulher conseguiu fazer com que Elias turvasse sua mente, turvasse a sua fé, ficasse fraco e se mandasse. O problema deixa você sem fé. O problema deixa você sem a capacidade de raciocinar. Peraí, eu estou morrendo, fugindo de um probleminha desse, quando meu Deus fez com que Davi, um boizinho de 17 anos, enfrentasse um cara de quase 3 metros, quase 300 quilos, um guerreiro preparado, e não só enfrentasse, mas vencesse e o matasse. E você corre, ou fica acanhado, ou fica abatido por aquele problema. Quando você estiver numa situação difícil, a primeira coisa que você tem que fazer é parar. Se Elias tivesse parado, Deus teria falado com ele. Se Elias tivesse corrido para Deus, Deus, eu vou parar porque se o Senhor quiser me entregar na mão de Jezabel, o Senhor vai me entregar, mas eu não creio que o Senhor age assim. Portanto, o Senhor ouviu, foi o que Jezabel disse, Senhor, você ouviu. E aí Deus chegava para Elias, Elias, vai lá em Jezabel e diz para ela, fica caladinha, que amanhã quem vai estar morto é você. Mas aí Elias correu. Nós, quando enfrentamos uma situação, às vezes ficamos cegos e nos esquecemos de um Deus todo-poderoso que tem nos guardado e nos acompanhado durante toda a nossa trajetória de vida, e nenhum mal tem chegado sobre a nossa tenda. Se você estiver aperreado, se você estiver agitado, se você estiver sem capacidade de perceber, Deus não pode falar para você, você tem que parar. Porque a fé, ela é movida por algo que você não vê, mas você crê, porque você, ao ler a palavra de Deus, você crê no que está escrito e aquilo torna-se agradável diante de Deus pela sua fé. Se Deus fez com ele, pode fazer comigo. Se Deus ouviu a oração de um homem, de Elias, ouvirá a minha. Se Deus ouviu a oração de tantos homens, ouvirá a minha. E eu fui ameaçado, estou numa situação difícil, tudo está muito complicado para mim, Deus age por mim. Deus ouvirá e Deus agirá por você. Primeiro ponto, fique calmo. Não adianta ficar desesperado. Seja qual for a situação, acalme-se. E entre na presença de Deus, que você vai entrar numa presença daquele que pode todas as coisas. Para que Deus possa agir na sua vida. Se você não tiver calma, você não ouvirá, não verá e não perceberá o que Deus está fazendo para lhe ajudar naquele momento difícil. Eu sempre digo assim, cada vez que eu digo isso com toda a fé que você puder imaginar. A oração, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que às vezes eu não acredito porque algumas pessoas não têm alcançado vitória, e eu só posso crer que a forma de orar, ou como estão orando, está errada. E quando eu digo isso, eu não falo para oração para benefício pessoal. Eu não falo oração para ter. Eu faço a oração, falo da oração para livramento, para a mão de Deus agir, para a mão de Deus tocar. A oração é algo profundamente intenso. Se você tem vida de oração, Deus tem prazer em você. Deus tem prazer na sua vida. Eu olho para um homem feito pastor Dr. Russell Shedd. Não é um pastor, mas é um grande mestre. Um senhor naquela idade, que passa horas conversando com Deus. Aí chega outro pastor, bonitão, elegante, mas que não tem vida de oração, e vem dizer que o Russell Shedd não precisa orar tanto. A quem eu vou ouvir? A quem? Quando a própria Bíblia diz, orai sem cessar, entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta, se te consagra ao Senhor e conversa com Ele, que a promessa é, e Ele não é nem te ouvir, Ele vai te recompensar. Não é nem a ideia, não, Ele vai ouvir você e vai pensar no que vai dizer. A Bíblia diz que quando eu faço isso no meu quarto, que eu entro,
A Bíblia diz, Deus vai te recompensar. É uma obrigação dele, pelo fato de eu ter feito aquilo que ele disse, se você fizer, eu te recompenso. Você está calmo? É o primeiro passo para Deus começar a mostrar para você o que ele vai fazer na sua vida. Sossegue a sua alma, cale as suas reclamações e fique como uma criança que acabou de mamar. As mães aqui sabem muito bem como era seu filho depois de mamar. Saltando, gritando, já viu um menino gritando? Não tinha quem fizesse, bota dedo na boquinha, brinca com ele, balança não sei o que, não tem conversa, meu amigo. Não tem conversa, eu quero comida. E aí eu me reporto aquele nosso irmão que está ali, questão de comida, deve ter sido alguma coisa originária lá de trás. 2 bocas para amamentar e tal, quem é que vai primeiro, quem ficava por último, era aquele problema, e aí o resultado é aquela pessoa que quando olha para a comida, tem aquela dificuldade maior do mundo. Minha hora de comer chegou, tem que comer, você sabe o que eu estou falando. E eu digo para você, mas a Bíblia diz para você, sossegue, sossegue, pare um pouquinho para você perceber o que Deus vai fazer por você. 2, agora deixe Deus agir, espere. Aí vem o momento da espera. E tem muita gente que nasceu antes do tempo, não completou os 9 meses, nasceu com 7 alguns dias e tal, que é agoniado. Esperar jamais. Tem que ser agora, no meu tempo. Aí o que é que Deus diz para você? Salmo 40. Salmo 40. Esse salmo é muito lindo, hein? Sinceramente, é um salmo lindo. Esperei. Não é uma coisa redundante. Esperei. E aí, tem outro tipo de espera? Tem a espera agoniada. Tem a espera meio avexada. Que está esperando, mas o tempo todo perturbando o camarada, né? Não, pode ficar calmo que eu vou resolver para você. Aí no outro dia você liga, e aí, resolveu? E aí? O cara pode dizer a você que eu vou, tem que dar um tempo, isso é um... Não, mas e aí? Nada. Aí você fica e fala, pô, não vou ajeitar mais não, esse cara está me perturbando tanto que eu não vou fazer. Aí a Bíblia diz para nós, faça assim. Esperei pacientemente pelo Senhor. Agora você viu que o pacientemente é sem perturbar, mas não pode deixar de orar pelo assunto. Eu não estou dizendo, Senhor, haja logo. O paciente, né, no sentido de não ficar, eu quero a resposta agora, eu quero a resposta agora. Cadê a resposta? Eu queria chegar à resposta. Deus, não, o paciente é, continuo colocando diante dele, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem ouvido a minha oração. Eu ontem comecei a orar por esse problema, é o 2º dia, e alegra o meu coração saber que o Senhor está agindo, e eu louvo e glorifico o teu nome, porque no teu tempo é o tempo certo, tu irás agir. O pacientemente é no sentido de não apressar o resultado, ou antecipar. Não é não pedir mais. Orei e não preciso mais pedir. Não é nesse sentido. É orei, continuarei orando, pedindo ao Senhor, sem contudo determinar prazo. Eu vou determinar o prazo. Eu vejo algumas orações onde alguém diz, Deus, eu te dou um prazo. Isso é um absurdo. Deus, eu te dou um prazo de 3 dias. Se tu não me responderes, eu acabei, não quero ser mais crente. Então cai logo fora, porque Deus não vai te obedecer assim. Deus é Deus. Senhor, tu sabes melhor do que eu. Tu sabes melhor do que eu o tempo certo para agir. Mas eu estou aqui dizendo e crendo que tu irás me ajudar. Esperei pacientemente. Isso é, sem determinar data, sem determinar hora, sem determinar o que eu quero. Deus, eu estou esperando no Senhor, louvando e glorificando o teu nome. Repito a minha oração, peço novamente ao Senhor, mas o Senhor é que decide quando. Então esperei pacientemente pelo Senhor. E a proposta que vem depois é, e ele, digam comigo, se inclinou para mim e ouviu o quê? Você está ouvindo a palavrinha clamor? Você sabia que clamor é diferente de oração, é uma coisa mais intensa? E ele se inclinou para mim. Você sabe que era uma coisa desonrosa para um homem de idade se inclinar diante de alguém inferior a ele?
Aí a Bíblia diz que esse Deus maravilhoso, ele se inclinou para mim e ouviu o meu intenso pedido, ouviu o meu clamor. Porque às vezes você vai orar aí, Deus, estou aqui com esse problema, e tu sabe, né? Me ajuda. Há uma diferença quando, Deus, por favor, tu sabes o quanto isso tem me inquietado. Deus, tu sabes o quanto isso tem perturbado a minha alma. Deus, tu sabes o quanto isso tem me feito sofrer. Deus, tu sabes o quanto isso tem machucado o meu coração, machucado o meu ser. Deus, por favor, haja. Isso é clamor. Isso é alguém que entra na presença de Deus desejando profundamente que Deus tome uma posição a respeito daquilo. E aí entra aquela história, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Alguém que corre para Deus dizendo, tu és a minha única solução, tu és a minha única saída, tu és em quem eu confio, tu és o meu porto seguro. E Deus vai agir. E Deus vai agir por você. Nós não estamos servindo a um Deus que não quer participar da sua vida. Nós não estamos servindo a um Deus que está distante de você. Nós não estamos servindo a um Deus que não está nem aí para você. Você serve a um Deus que Ele gostaria profundamente, gostaria não, Ele quer, profundamente Ele deseja participar do seu dia a dia, nos mínimos detalhes. Você serve a um Deus que quer estar com você na hora que você for caminhar, na hora que você for trabalhar, na hora que você for namorar, na hora que você for comer. Deus gostaria de você dizer para Ele assim, Deus, venha comigo. O Senhor é meu amigo. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu vou para ali, o Senhor pode vir comigo. Eu vou para ali, o Senhor pode vir comigo. Eu vou ali, o Senhor quer ir comigo. Deus, venha comigo. Mas nós muitas vezes estamos dizendo para Deus, Deus, dá um tempinho aí, que eu não quero que o Senhor aqui comigo nesse momento, eu não quero o Senhor comigo não. Deus, dá um tempinho aí, eu quero ir sozinho. Quando Deus gostaria de estar com você todos os momentos da sua vida. Você convidando Ele. Aí eu digo para você sabe por que Enoque andou com Deus? Porque Enoque convidava Deus para estar com ele. Sabe por quê? Porque Enoque não tinha nada para esconder em relação a Deus. O que Enoque queria, era o que Deus queria. O que Enoque falava, era o que Deus falaria. O que Enoque pensava, era o que Deus pensaria. Portanto, ele tinha que dizer para Deus, venha comigo. E Deus de bom agrado, agora Enoque. Mas muitas vezes nós não podemos andar com Deus, porque aquilo que iremos fazer, Deus não se agrada. Aquilo que estamos pensando, Deus rejeita. Aquilo que nós estamos propondo a construir, Deus aborrece. Aquilo que nós estamos almejando, Deus jamais iria assinar embaixo. Portanto, nós temos que deixar Deus longe da nossa vida mesmo. Porque se Ele vier conosco, Ele nos consome, Ele nos destruirá. Mas aí se você convidar Deus, porque você tem e está preparado para Ele andar com você, não tem coisa melhor para Deus do que andar contigo. Você já pensou? Em uma geração má e perversa como essa, como o próprio Senhor Jesus disse, homens e mulheres se levantarem e andarem com Deus, Deus estar com eles no dia a dia, é o que Deus quer, é o que Deus propõe para nós, andar conosco. Não importa se você é um ancião, se você é um rapaz novo, se você é uma garota nova, não importa, Deus deseja andar com você. Mas nós não podemos chamar Deus para andar conosco, porque nós não queremos a companhia a Ele, porque nós estamos sujos, porque nós estamos imundos, nós estamos em pecado de rebeldia contra Ele, nós estamos afrontando a Deus. Eu sei, mas eu vou fazer. Nós estamos dizendo para Deus, não quero o Senhor na minha vida, por favor, fique aí. Isso é uma das piores coisas que o homem poderia dizer para Deus. Isso é uma das piores coisas que uma mulher poderia dizer para Deus. Eu não quero o Senhor com a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Eu não quero o Senhor comigo. Eu não quero o Senhor andando comigo. Eu não quero o Senhor segurando a minha mão, me orando. Eu quero estar só, fazendo o que eu mais desejo fazer. Segundo Pedro, que nós lemos hoje na Escola Bíblica da Manhã, 2:20, diz o quê? Quem lembra? Alguém lembra? O que nós lemos em 2 Pedro 2:20? César leu, não leia não, César, que eu sei que você está na sua mente lembrado. Você não pode ler não. É alguém que ouviu. Quem lembra do que nós lemos em 2 Pedro 2:20? Vamos dar uma olhada lá nele, bem rapidamente. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro 2:20. Felipe, você, para lhe ajudar, leia para mim, por favor.
Senão fica muito tempo em silêncio, aí as cordas vocais secam, aí é um problema. Pega ali o microfone e lê ali. 2 Pedro 2:20. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Então vamos ler 2 Pedro. Cláudio, capricha aí na leitura para não ter perigo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha só a coisa bonita, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Felipe, nós precisamos ler esse texto de novo, porque a maioria das pessoas não ouviram. Então nós vamos ler novamente. Como você não ouviu nada, nós vamos ler de novo. Olha só. 2 Pedro 2:20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Você viu que gravidade? Você foi liberto das paixões mundanas, das corrupções do pecado, pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? Depois de você conhecer essa graça maravilhosa, depois de você conhecer o infinito amor de Deus e quem é Deus e o que Deus fez, se você voltar ao estado anterior, a Bíblia diz que esse seu estado é pior do que o primeiro. Que Deus tenha misericórdia daqueles que abandonam o Senhor. A Bíblia diz que era melhor o cara não ter nascido. Era melhor que a mulher não nascesse. Era melhor que fosse colocada uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançada ao rio. Você tem que manter o que você recebeu. Lute. Lute. Porque o mundo está aí para lhe destruir. O mundo está aí para exatamente destruir a sua alma. E cabe a nós refletirmos e querermos. Porque a Bíblia diz que somos indesculpáveis. Você tem chamado a Deus para andar com você? Quando você descansa e quando você espera, isso implica que Deus tem que estar com você. Você tem que chamar Deus. Eu vou descansar. Deus, por favor, esteja comigo. Eu estou esperando. Deus, por favor, espere comigo aqui do meu lado. Nós temos que trazer Deus para nós. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar. A Bíblia diz: buscai o Senhor e o seu poder. Corra atrás dele. Traga para a sua vida. E muitas vezes nós estamos nos afastando disso aí. Quando a situação difícil chega, nós estamos sozinhos. Nós não temos a quem recorrer. Eu me lembro do filho pródigo. O filho pródigo foi marcado por uma reflexão interior. Não foi? Enquanto você, eu falando com o pessoal mais jovem aqui, enquanto você não aprender a refletir sobre você mesmo, quem você é, o quão você é terrível diante de Deus, você não vai para lugar nenhum. Enquanto você não entender de responsabilidade, enquanto você não entender que você precisa parar e encarar você mesmo e dizer: eu preciso mudar a minha vida e vou fazer isso em nome do Senhor Jesus comigo, você não vai a lugar nenhum. Você precisa olhar para você e dizer não para muita coisa que você pensa e faz. Você precisa dizer isso para você ser um homem e uma mulher digna e digno. Para você poder avançar na vida, para você poder progredir. Você tem que se levantar, olhar para você e fazer uma análise e dizer para você: eu não posso continuar da forma que estou. Por quê? Porque a forma que eu tenho vivido, a forma que eu escolhi viver, é uma forma irresponsável, é uma forma que me destrói, é uma forma que me põe para baixo, é uma forma que não me faz crescer, não me faz alcançar lugares altos, é uma forma que cada vez mais me afasta de Deus e, portanto, eu sem Deus não sou nada. Você precisa parar para analisar isso. O que eu tenho feito? O que eu tenho construído? O que eu tenho levantado? O que eu erigi? Nada. Eu não posso continuar dessa forma. Aí você, quando olha para você, você olha na vida material: não tenho nada, não consegui nada. Na vida intelectual eu também não sou nada, não consegui nada, não sei de nada. Na vida espiritual, meu Deus, que caos. Nós precisamos parar. Nós precisamos parar de dizer: acabou. Eu listei aqui os pontos negativos da minha vida. Tem os positivos, mas eu estou aqui cheio de pontos negativos. E eu sempre lembro quando a gente fazia
algum curso de recursos humanos, aí a psicóloga, a primeira coisa diz assim, diga alguma coisa que você não gosta em você. Ninguém dizia absolutamente nada. Diga aí um ponto negativo, ninguém dizia nada. É uma dificuldade maior do mundo nós enxergarmos algo não agradável em nós. Mas você precisa fazer isso. Eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E isso tem que ser feito na vida espiritual também. Eu tenho que parar e olhar, meu Deus, eu vou continuar da mesma forma, ano após ano, sem fazer nada para ti, sem trabalhar para ti, sem demonstrar o meu amor em atitudes, porque palavras são vazias. A minha prática diz que eu não te amo. Eu não quero continuar nessa perspectiva, eu quero mudar, eu quero ser transformado. E aí Deus irá estar com você. Enquanto você não disser isso, para onde você vai? O que você será? Convide Deus para andar com você. Porque aí você pelo menos vai dizer assim, se Deus vai andar comigo, algumas coisas eu não posso estar vivendo e nem praticando. E a certeza é, se Deus andar comigo, eu serei muito abençoado. Tem pessoas que sofrem espiritualmente. De repente a mente dessa pessoa dá um parafuseta e o cara endoida, fica doido, louco. Não diz coisa com coisa, não sabe onde quer chegar, não sabe aonde ir. Mente perturbada é a sua mente. Quantas pessoas você conhece que aparentemente tinham uma vida normal, de repente estão biruta hoje? Perturbado mentalmente. Por quê? Nós precisamos dizer para nós, deixa eu olhar para a minha vida, peraí, vou parar um pouquinho. O que eu tenho feito? Eu tenho esperado no Senhor? Eu tenho descansado nele? Poxa, eu nem conheço ele. Como é que eu vou descansar e esperar? Nós precisamos trazer Deus para a nossa vida. Chame Deus para andar com você. Senhor, eu vou para o meu trabalho. Eu quero que o Senhor venha comigo. Senhor, eu vou fazer isso. Eu quero que o Senhor venha comigo. Senhor, eu sou incompetente para muitas coisas. E eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu vou ser como Daniel e os seus amigos. Eu estarei acima da média, espiritualmente falando, porque o Senhor anda comigo. Não é brincadeira não, você vai num momento difícil, Deus anda com você, olha que coisa linda. Você vai andando, alguém vem te fazer o mal, Deus já diz, já manda pro inimigo, ei, aqui não. E aí o cara tá doido para fazer o mal a você, você passa por ele, o cara não tem poder de fazer absolutamente nada contra você. Por quê? Porque Deus está com você. Quem é louco para atacar alguém que Deus anda do lado? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele para que te guardem todo o teu caminho. Há uma ordem. Para vir uma ordem, você tem que ser apto para que Deus dê uma ordem dessa para você. Você abre a sua porta do carro, o cara vinha para você para fazer o mal e o anjo disse, ei, aqui não. E aí o cara passa normalmente e vai embora. Uma armadilha que estava pronta para você não se concretiza porque Deus dá ordem. Não. E você rejeita um Deus desse para você? As portas todas fechadas. E aí você precisando de uma porta aberta para você. Você conversa com Deus, pede para Deus ir com você. A porta está fechada, o coração do cara fechado, duro. Não quer nem saber de você. Quando você vai caminhando para lá, Deus vai lá e abre a porta. E de repente aquele cara inacessível, duro de coração, rude, está parecendo um bebê. Aquele coração fechado, duro. Para Deus não tem coração duro, não tem coração fechado. Não tem porta que não possa ser aberta, não tem porta que não possa ser construída, não tem parede que não possa ser levantada para ser colocada uma porta para que essa porta seja aberta e você passe por ela. O nosso Deus pode todas as coisas. E Deus abençoou aquele homem. E em último lugar, descansar, esperar e confiar. Você está vendo que você precisa somente de coisas subjetivas, não precisa de ação física, não precisa de ação intelectual, não precisa de força. Eu descanso, tenho que parar. Depois eu parei, a Bíblia diz isso, agora eu vou esperar Deus agir. E enquanto espero, pode ver que é tudo enquanto que eu confio que Deus vai agir. Porque não é brincadeira não, algumas vezes você acha impossível. É tão séria a coisa que você acha até impossível para Deus. Você diz assim, não, eu sei que Deus pode todas essas coisas, mas na verdade você está dizendo aquilo, mas há uma dúvida no seu coração. Por isso a confiança que é traduzida por fé é algo que tem que permear nosso coração. Eu não duvido que Deus pode agir. Eu não duvido que Deus pode fazer. E aí você vai abrir esse texto.
antes de Salmo 115, antes do 119. Aí diz assim a palavra do Senhor: vós confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Amém? Amém? Nada. Isso é uma prerrogativa única para quem teme ao Senhor. Se você teme a Ele, Ele vai ser seu escudo e seu auxílio. Se você teme a Ele, Ele vai ser seu escudo e seu auxílio. Mas se você não teme a Ele, nada disso aqui você fará. Você não sabe quem é Deus? Aí eu estou numa problemática, eu vou parar. Pronto. Aí agora eu vou esperar. E agora eu vou confiar. Eu não sei quem Ele é. Por isso que está aqui, vós, entre vírgulas, explicando o vós, determinando, fechando um parentezinho, fechando um quadradozinho. Vós que temeis ao Senhor. Aí para quem teme ao Senhor, o que é que Ele é? Vós, os que temei ao Senhor, confiai nele. Mas a confiança é somente para quem teme nele. E Ele é o que para quem confia nele? Você sabe o que é escudo? Nada te atinge. Imagina aí, se você botasse um colete à prova de bala e alguém, vou dar um tiro em você. Tem até um vídeo na internet mostrando um cara com colete recebendo um tiro de uma AK-47. Pá, derrubou o cara, ficou todo roxo, mas a bala não bateu. Agora imagina aí, Deus é o teu colete, Deus é o teu escudo. Você pega um camarada feito Davi que está ali, bota ele atrás de um escudo e joga uma bola de ping-pong nele. Não acontece nada. Mas pode jogar uma bola de aço a 1000 km por hora. Se Deus estiver na frente dele, também não acontece nada. Davi pode ter 100 quilos, ou 5, ou 10, ou 15, não importa. Se Deus está na frente dele, nada. Quando ele fala que Deus é o nosso escudo, ele está dizendo para você, em outras palavras, nada que o homem possa fazer irá te atingir, porque Deus não permitirá. Nada que Satanás faça poderá atingir você também, porque ele não permite. Isso é, você fica blindado, você fica protegido, você tem a certeza. O meu escudo é o meu Deus. Que fé maravilhosa. O meu escudo é o meu Deus. Mas em alguns momentos você precisa de mais alguma coisa além do escudo. Você precisa da outra palavrinha, auxílio. Algumas vezes você já está passando por uma situação complicada. Aí Deus passa a ser o teu auxílio. Auxílio é algo que vem para você e que você está precisando. Isso é uma coisa estupenda. Quem teme ao Senhor, confie nele. Porque Deus fica obrigado a te ajudar. Por incrível que pareça. Quando eu temo ao Senhor, não tem como o Senhor não te proteger. Não tem. Você olha os pais. Mesmo que o filho faça alguma coisa errada, o pai ainda está lá na frente dele? O pai ainda está defendendo? Vai dizer que algum desses filhos aqui dos pais são alguma coisa para tu ver. Se o pai imediatamente não esquece quem você é. Veja bem, você está dizendo isso aí. Digamos que eu vá lá e diga, pastor, você está dizendo isso, mas deixa eu dizer alguma coisa também. Pronto, a coisa já começou a mudar de... Agora imagina você que é filho de Deus e filha de Deus. Imagina aí. A Bíblia diz que você recebe o escudo, que é Ele. Eu vou mandar o meu anjo Gabriel ser o seu escudo, viu, Fernanda? Eu mandarei Miguel ser o seu escudo, viu, Sandra? Eu mandei o Rafael ser seu escudo, viu, Cláudio? Eu mandarei o anjo... Ele não disse isso não, Alildo. Olha só, eu vou mandar Rafael ser o teu escudo. Já era uma grande coisa, hein? Quem é você? Eu sou Miguel, príncipe do exército dos céus. Quem é você? Gabriel. Assiste diante de Deus. Não é brincadeira não. Assistente, é Deus está ali e o cara está aqui do ladeira. A gente nem sabe onde é que nós vamos ficar em distância de Deus quando nós estivermos no céu. Gabriel disse, eu assisto diante de Deus. Isso é, eu fico diante dele esperando as ordens dele para mim, para que eu possa sair pelo universo todo fazendo o que ele mandou. Aí Deus disse, eu não vou mandar Miguel, nem Gabriel, nem Rafael, nem Zefuel e nem Uel, qualquer Uel. Eu
eu, Deus, serei o seu escudo. E eu, Deus, serei o seu auxílio. Portanto, não importa em que mar você esteja, Deus é o seu escudo e Deus é o seu auxílio. Aí eu convido você para a gente terminar lendo o Salmo 46. Diga amém. Vamos dizer todos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.